espero que você esteja bem. Como você está? Quero que a doce presença do Santo Espírito de Deus te aqueça nessa manhã do dia 13 de fevereiro, nessa quinta-feira, que você possa sentir o abraço do Espírito Santo de Deus, te confortando, te acalentando, trazendo sobre você a certeza de que Deus está no controle da sua vida. Amém? Então, bom dia para você que me escuta agora pela manhã, uma boa tarde, boa noite para os demais que me escutam no decorrer deste dia. E eu quero compartilhar com você sobre você tem um pai que o ama. Pode ser que você tenha crescido sem o afeto do seu pai ou que, por circunstâncias adversas, teve a presença paterna, mas de forma negativa e traumática. Todavia, não importa que tipo de paternidade humana você tenha tido, entenda que você sempre desfrutou da presença do Pai Celestial. Ele o ama. Em Lucas 15, narra a história do filho pródigo. Aquele jovem inconsequente pediu em vida a sua parte da herança do pai e da posse daquela riqueza e saiu de casa. Viajou para lugares longínquos, fez más escolhas e acabou perdendo tudo. Porém, a Bíblia relata que o pai se manteve sempre aguardando o filho voltar para o seio da família. Deus, ele age da mesma forma. Portanto, independente do que tenha feito, saiba que o Senhor o ama e está de braços abertos para te receber. Quando o filho pródigo voltou para casa, o pai não o acusou de ter saído, não ficou bravo, nem o condenou por aquele período em que ele esteve fora. Em vez disso, simplesmente o amou, o celebrou a chegada do seu filho que estava perdido e foi achado. Não importa o seu passado, corra para os braços do Pai, pois Ele te ama. Amém? Essa é uma palavra de conforto. Talvez você tenha acordado hoje, eu tenho estado esses dias com esse sentimento de ausência. Ausência de uma mãe, ausência de um amigo, a ausência de um companheiro. Às vezes você pode ser aquela pessoa, aquela esposa que tem sentido a ausência, de um companheiro de verdade, de filhos companheiros, de amigos, de familiares presentes. Às vezes você é alguém que está no seu trabalho e você tem sentido a ausência de um colega de trabalho fiel, de alguém que você possa contar. Às vezes você está no seu dia a dia, na igreja, e você se sente só. Qualquer que seja, queridos, a sua ausência, sabe? O sentimento que te faz pensar que você é sozinho, ou que as pessoas não te compreendem, ou que para você é sempre assim. Eu quero te dizer que Deus, Ele é o teu Pai. Ele existe e Ele quer ser o seu Deus. Hoje, através dessa história de Lucas 15, do nosso texto de referência hoje, da história do filho pródigo, que acredito que quase todos vocês conhecem, nós podemos perceber a postura de um verdadeiro pai. E muitas vezes nós achamos que o nosso pai, Deus, ou as pessoas a qual sentimos ausência, a gente sempre espera que essas pessoas venham atrás de nós, que elas cheguem até nós. E o que eu aprendo na história do filho pródigo é que quando você está só, o estar sozinho, antes de chegar onde eu vou chegar, o estar sozinho muitas vezes é consequência de nossas escolhas, erradas ou não, de consequências de terceiros e às vezes por percurso da vida mesmo. Independente de qual seja, sabe, a sua situação, a nossa situação hoje de estarmos sozinhos, espiritualmente falando, emocionalmente falando, fisicamente falando, eu quero te dizer que muitas vezes estamos diante de situações que nos faz ser o filho pródigo, que nos faz estarmos ausentes e distantes. O que eu quero dizer é o seguinte: nem sempre essa sua ausência que você sente, a falta que você sente foi causada por você. Mas o que eu quero dizer é que o Espírito Santo de Deus me diz, e nos diz hoje,
é que, independente do que tenha sido, o poder de sair dessa situação, de escolher, de voltar é nosso. Somos nós, como filhos, que temos que dar o nosso primeiro passo a voltarmos para o nosso Pai, a voltarmos para a presença de Deus, a voltarmos. Se as pessoas elas não te buscam, não te procuram, busque você a Deus. E Deus se encaminhará de trazer as pessoas certas para a tua vida. Porque, queridos, muitas vezes nós estamos sofrendo por pessoas erradas. Estamos sofrendo por pessoas que não vão acrescentar em nada na nossa vida. Estamos sofrendo por situações que não vão edificar a nossa vida. Então, antes, sabe, de sofrer, ou se você já está nesse sofrimento, nesse sentimento de abandono, de rejeição, encontre em Deus um colo, sabe? Lembre que Deus, Ele quer te dar um colo. Lembre que você tem um Pai. Lembre-se disso. Toda vez que você sentir, ainda que o que você estiver sentindo ou tenha sentido seja algo que não é para você sentir. Muitas vezes algumas pessoas, elas nem sabem que nos machucaram. Tem pessoas que, por não falar conosco, por não nos convidar, por não nos permitir fazer parte da rodinha delas, vamos dizer assim, elas estão magoando a nós, mas elas não sabem disso. Porque às vezes o sentimento é só nosso, sabe? Eu espero que você esteja entendendo, porque eu acredito que Deus está falando com alguém. Às vezes você está sofrendo por uma situação ou por alguém que nem sabe o sentimento que você tem ou o desconforto que você tem. E às vezes, quando a gente percebe isso, aí a gente vai chegar numa conclusão. Não é a pessoa, sou eu. Então, é a conclusão que o filho pródigo ele teve. Não é a riqueza que eu tenho, não é esse mundo aqui fora, não é o meu pai e o meu irmão que tem que vir me buscar. Sou eu que preciso reconhecer o que eu tinha e correr para dar valor àquilo que Deus me deu. Entende, queridos? Então, é muito mais fácil, mais cômodo. É muito mais cômodo eu querer que as coisas aconteçam, não vou nem falar do meu jeito, mas da minha forma, ou que as coisas venham até mim, eu orar, eu chorar. Às vezes a gente até se propõe a jejuar, a pagar um certo preço para que Deus mova, para que Deus faça, para que Deus traga a pessoa, para que Deus resolva. E na nossa cabeça tá tudo certo. Por quê? Porque eu tô orando, porque eu tô jejuando, porque eu tô fazendo a coisa certa, pagando um preço. Só que nós muitas vezes esquecemos que tem certas situações, tem certas escolhas, atitudes que nós fazemos que não depende de Deus fazer para nós. Depende de eu entender, eu identificar na minha vida, eu entender que quem precisa dar o primeiro passo sou eu. Quem precisa reconhecer e lembrar que tem um pai sou eu. Quantas situações Deus não permite na nossa vida para que a gente possa olhar para Ele, para que a gente possa entender que nós temos um Deus. Queridos, às vezes o Senhor está te mostrando isso na escassez mesmo, naquela dificuldade em que você não consegue digerir, resolver, sabe? Enquanto você está olhando para os recursos humanos, enquanto você está olhando para que alguém se movimente, para que Deus mova. Meu Deus, eu tenho orado, tenho ido para o monte, eu tenho feito, o Senhor move, acontece. E muitas vezes não acontece nada. Muitas vezes Deus não vai mover. Então eu quero te dizer que não vou aqui afirmar que todas as vezes, eu não vou aqui te dizer que sempre que Deus não responder, que a coisa não acontecer, é porque Deus está te provando em relação a isso. Não vou te dizer isso, porque eu não tenho esse poder de estar em cada situação. Mas o que eu quero te dizer é que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é a palavra de Deus que diz isso. Ah, Paulo, tá. A palavra diz isso aonde? Romanos 8, verso 28 está escrito isso. Então, quando eu amo a Deus, quando eu busco a Deus, quando eu me coloco nesse lugar de filho, de que entende que tem o Pai,
eu percebo, ou eu entendo, ou eu preciso me exercitar a entender que tudo que está acontecendo na minha vida é o meu Pai me forjando, me tratando, me disciplinando, me amando, consolidando, me confortando. Às vezes você vê alguém assim passando por momentos de bênção. Eu vejo muitos testemunhos no Instagram acerca de relacionamentos que foram restaurados, de pessoas que estavam muito tempo solteiras e Deus manda exatamente quando ela orou, né? E outras coisas, de bênção na cura, na vida, na área do corpo mesmo, da saúde. Então, assim, a gente olha daqui, a gente vê o hoje, mas a gente não sabe do que realmente aconteceu nos bastidores, do porquê que isso está acontecendo hoje, né? Então, antes de você julgar até ou ver uma situação, ou ver algo acontecendo na vida de alguém, de uma pessoa, antes de você julgar ou desejar isso, ponha a sua vida em xeque, ponha a sua vida diante do Senhor e diga assim: Senhor, a minha vida está aqui assim. E aí olhe para dentro de você e perceba se você está se comportando como um filho, se você está se comportando como um homem ou uma mulher de valor, se você está fazendo boas escolhas, se você está filtrando quem anda com você, o que você faz, se você está simplesmente fazendo a sua parte. Porque muitas vezes nós não estamos fazendo a nossa parte e queremos que Deus faça a dele. Queremos que Deus continue sendo Deus, queremos que Deus haja, queremos que Deus se mova a minha oração. Deus não vai se mover a minha oração apenas. Ele vai se mover a nossa oração, ao nosso movimento de jejum, de orar, de buscar, se for da vontade dele, se for o que ele quer. Então, eu tô te falando isso porque você tem um pai que ama você. Agora, será que você sabe disso? E sabe, não porque eu estou te falando, ou porque alguém falou para você, ou porque você tá na igreja, o pastor diz isso para você, ou porque algum crente que você conhece falou isso? Será que você só sabe porque alguém te falou, ou você sabe por ter experimentado? Porque eu posso dizer a você uma coisa. A cada dia que passa, eu me amarro, eu fico mais amarrada nas cordas de amor do Senhor. Porque é diferente quando você vive, sabe, esse cuidado de Deus. E eu não me refiro a cuidado de Deus, queridos, de abraço, de conforto, de a bênção chegando, não. É o cuidado de Deus na dor. É o cuidado de Deus no sofrimento, na solidão. E você vê situações e coisas acontecerem te beneficiando que você nem pediu. Né? E você vê a paz que excede todo entendimento invadindo o teu coração, dentro do teu coração, naquele momento de dor. Isso é Deus que faz, não é qualquer outra pessoa. Então eu quero deixar essa reflexão hoje para vocês. Entendam de uma vez por todas, vocês têm um pai, queridos. Você tem um pai. E como diz a música que nós cantamos, não é preciso formalidades. Ele não quer de você formalidades. Ele quer de você sinceridade de filho, sabe? Ingenuidade de filho e liberdade de filho, de poder se expressar, de poder chamar o pai de pai, deitar no colo e dizer: pai, eu tô aqui, assim, 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 cuida de mim. Que possamos nos permitir sermos cuidados pelo nosso Deus, pelo nosso Pai. Amém? Deus te abençoe.